Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje para bater um papinho sobre uma questão que é uma pedra no sapato de muita gente. Qual é essa questão? O sábado, o Shabat, o dia de descanso, o dia do Senhor. Muito bem, eu quero ser rápida, tá? Eu vi o vídeo de uma pessoa que eu gosto muito e que eu respeito muito, né? Um pregador que eu amo muito, né? E ele deu uma explicação sobre sábado, né, e domingo, que na hora assim me fez pensar. Eu achei interessante o ponto de vista dele. E resumindo, é mais ou menos assim, de que o sábado é um testemunho do dia da criação, porque o Eterno fez o mundo, né, a criação em 6 dias, e no 7º dia ele já tinha terminado tudo, então era um testemunho da criação. E aí houve o 7º dia quando ele descansou. E o domingo seria o dia da ressurreição, né? E seria então um testemunho de uma nova criação em Jesus. É mais ou menos isso, tá? Que foi falado. E aí eu fiquei pensando, falei, olha, interessante esse ponto de vista, né? Muito interessante. Tem até um certo sentido, se a gente for parar para pensar. Porém, tem uma coisa que na hora que eu vi isso, né? Eu fiquei pensando e falei para Deus, eu falei, Senhor, tem sentido isso aí. E agora? E aí o Senhor me fez lembrar. Mas Jesus disse que Ele é Senhor de qual dia? Ele é o Senhor do sábado, não do domingo, não do primeiro dia da semana. Ele ressuscitou ao amanhecer. Ele ressuscitou, na verdade, no final do sábado. Ele não ressuscitou no domingo. No domingo ele já tinha ressuscitado. E quando ele diz que ele é Senhor de alguma coisa, se ele é meu Senhor, eu pertenço a ele, certo? Se ele é teu Senhor, você pertence a ele. Se ele é Senhor do sábado, o sábado pertence a ele. Então ele é Senhor daquilo. Ele domina sobre o sábado. Ele é Deus do sábado. O sábado, o Shabat, é uma aliança entre Deus e o seu povo. E tem textos que falam nisso, né? Só um momento que eu vou ler para vocês aqui. O meu computador, ele tem hora que ele fica branco. Eu tenho que dar uns tapinhas nele. Então, assim, olha, os textos que falam que que Yeshua, Jesus, é Senhor do sábado estão em Mateus 12, Marcos 2 e Lucas 6, tá? Eu vou ler alguns trechos aqui para você. Naquela ocasião, Mateus 12. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Eles colheram espigas para comer ali na hora, tá? Eles não fizeram uma colheita. Eles colheram na hora. Pegaram, estavam passando por ali, estavam com fome, pegaram e comeram. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado, que não é permitido trabalhar, né? Fazer colheita, trabalhar na colheita. Ele respondeu, né? Jesus respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, né? Completamente proibido.
e não lhes era permitido fazer isso, né? Era só os sacerdotes que comiam os pães da presença. Mas apenas os sacerdotes poderiam comer. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia? Afinal, os sacerdotes trabalham no sábado, né? Seria uma profanação. E contudo eles ficam sem culpa. Por quê? Porque eles estão servindo ao Eterno, né? E aí Jesus diz: eu digo a vocês que aqui está, né? Jesus falando de si mesmo. Cadê? Aqui está o que é maior do que o templo. Porque eles estavam ali, né? Ou seja, se o sacerdote que trabalha no templo, servindo ao Eterno, não tem culpa porque está trabalhando no Shabat, eis aqui aquele que é maior do que o templo, né? A autoridade que o templo tinha em si, por ser a habitação de Deus na terra, Yeshua é maior do que isso, porque ele é a manifestação da própria presença de Deus na terra. Então ele está acima do templo. Então, diz aqui, né? Mais uma vez, o verso 6, tá? Mateus 12, 6. Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Primeira vez, tá? Mateus 12, verso 8. Lá em Marcos 2, diz o seguinte: certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas para comer. É a mesma história, tá? E aí vem os fariseus e perguntam, né? Por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E aí Yeshua fala novamente, né? No verso 26, ele fala assim: nos dias do sumo sacerdote Abiatar, aqui ele dá um elemento a mais em Marcos, né? Que o que aconteceu de Davi entrar no templo e comer os pães da presença foi nos dias do sumo sacerdote Abiatar, tá? Ele entrou e comeu, e os seus companheiros também. E aí, verso 27, ele diz o seguinte: então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então, o sábado, o Shabat, é um presente para o homem, do qual Yeshua, Jesus, é o Senhor. Se eu digo que o Senhor é Senhor de alguma coisa, é porque aquela coisa, aquilo pertence ao Senhor, certo? Se eu digo Jesus é Senhor da minha vida, Yeshua é o meu Senhor, quer dizer que ele é Senhor que eu não valho, eu não tenho valor? É algo para a gente pensar. Tem sentido o que aquele pregador falou? Até tem. Tá, uma nova criação, né? Jesus nos torna novas criaturas. 100%. Mas isso não desdiz o que ele é Senhor. Se ele é Senhor do sábado, o sábado é para ele. Ele domina, ele reina sobre o sábado. No sábado. O sábado é o dia dele. E quando nós vemos que o sábado é uma aliança perpétua, e eu vou procurar aqui para mostrar para vocês, e nós temos também Lucas 6, tá? Mas como é a mesma história, eu não vou repetir novamente, tá bom? Mas diz então Lucas 6, verso 5, então ele disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E aí, continuou a história, né? Continuou o seu caminho e tal. E no outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar.
E ali, naquele sábado, ele curou um homem da mão atrofiada. Ele é Senhor do sábado. Ele reina sobre esse dia. Se ele reina sobre esse dia é especial. Esse dia é importante, certo? Vamos lá. O sábado. Só um momentinho que eu por aqui do lado. É uma aliança. Nossa. Olha só, Êxodo 31, verso 16 e 17 diz o seguinte: certamente guardareis os meus sábados. Se Jesus é Senhor do sábado e ele é uma manifestação de Deus, olha só, certamente guardareis os meus sábados, diz o Senhor, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, ou seja, para sempre, para que saibam que eu sou o Senhor, que vos santifica. Tá bom? E aqui tem uma nota, né, dizendo assim: este versículo destaca a importância do sábado como um sinal da aliança entre Deus e seu povo, simbolizando a relação de Deus com a humanidade. O sábado é um dia de descanso e santificação, um dia em que Deus se uniu com a humanidade, oferecendo descanso e bênção. Se é um estatuto perpétuo, e nós temos várias vezes o Senhor falando: guardem o meu sábado, separem o meu sábado, santifiquem o meu sábado. Se é o dia do Senhor, se é o dia de Deus que Ele separou como dia dele, os meus sábados, será que eu posso dizer que outro dia é o dia do Senhor? Sendo que Ele determinou um dia para Ele, para adoração a Ele, para santificar a Ele, para nós descansarmos, adorando e contemplando a presença do Senhor? Se é um estatuto perpétuo que está lá nos 10 mandamentos, que é tipo o resumo, né, de toda a Torá, de toda a lei, se está nos 10 mandamentos, será que eu posso dizer que um outro dia é o dia do Senhor? Tendo essa explicação de que é o dia do novo nascimento, o dia da nova criação? Não, eu não posso. Porque o próprio Senhor Jesus disse que Ele é Senhor do sábado. Ele é Senhor do sábado. Se Ele é Senhor, Ele determinou que esse dia é o dia dele. Se Ele é o meu Senhor, eu pertenço a Ele. Se Ele é Senhor do sábado, o sábado pertence a Ele. Amém? Então, só para terminar, eu vou ler aqui nos 10 mandamentos, porque eu acho bom a gente repetir. Eu não lembro. Peraí. Êxodo 20. Eu sou ruim de endereço, tá? Mas vamos lá. Senhor, me ajuda. Êxodo 20, é isso mesmo. Os 10 mandamentos. Eu vou repetir os 10 mandamentos para que fiquem no nosso coração, tá? Que eles entrem em nosso coração e convertam a nossa mente de todo tipo de meias verdades ou de pensamentos errôneos que a gente possa ter com relação àquilo que o Senhor nos deu. Amém? Vamos lá. Os 10 mandamentos. Então o Eterno falou todas essas palavras.
eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quem faz esse tipo de coisa odeia o Senhor. Tá vendo que coisa séria? Esse é o terceiro. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o terceiro mandamento, tá? Não adore, não faça imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem sua filha, nem seu servo ou sua serva, seu animal, estrangeiro que está nas suas portas. Ninguém. Não adianta você que guarda o sábado fazer outra pessoa trabalhar por você no sábado. É pecado, tá bom? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e o santificou. Ok? 6. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus te dá. 7. Não mate. 8. Não cometa adultério. 9. Não furte. 10. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o servo, nem serva, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Pode ser que eu tenha errado na numeração aqui, porque o primeiro mandamento é o verso 2. Eu sou o Senhor seu Deus, né? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro, tá? Aí vem. Não faça para você imagem de escultura, é o segundo, tá? Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, terceiro. Quarto, eu tinha errado a numeração, tá? O quarto é o lembre-se do sábado. O quinto é o honra seu pai e sua mãe. Sexto, não mate. 7º, não adultere. 8, não furte. 9, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E 10, não cobice a casa do seu próximo, não cobice. Tá bom? Perdão que eu errei antes a numeração. Mas está aqui. É o 5º mandamento, o 4º, né? 4º mandamento. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Tá bom? Então, coisa rápida, né? Não queria fazer algo muito extenso. Se o Senhor diz que são, como nós lemos antes, os meus sábados, se Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado, é o sábado que é o dia do Senhor. Para aquele que foi criado e para aquele que foi recriado. A nova criação obedece os mandamentos do Senhor. Se nós fomos recriados em Cristo,
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Qual é o mandamento do Senhor? Os meus sábados. Disse o Senhor em Êxodo, disse o Senhor em Yeshua, né? No Novo Testamento. O sábado é perpétuo, tá bom? É perpétuo. Mandamento perpétuo, é aliança, é um sinal, é uma aliança. E essa aliança, da parte de Deus, é inquebrável. O homem pode quebrar, né? Como a gente já quebrou tantas. Mas essa aliança é uma aliança perpétua que o Eterno fez com o seu povo, tá bom? Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. É uma aliança perpétua, da qual Jesus, Yeshua, é o Senhor. Se ele é o Senhor, pertence a ele. Ele tem a soberania sobre, né? Então, é só uma breve reflexão sobre essa questão do sábado. E por que odeiam tanto quando a gente fala de sábado? Porque odeiam o Senhor do sábado. Infelizmente. Mas ele continua sendo o Senhor. Podem odiá-lo, podem amá-lo, não muda o que ele é. Tá bom? Com muito respeito, né, a esse pregador que eu amo de paixão. Eu amo de paixão. Eu tenho muito respeito por ele. Mas eu quis trazer essa reflexão de acordo com a palavra, né? Não que ele não saiba, misericórdia, quem sou eu, né? Para questionar um pregador brilhante como ele. Mas, se Jesus disse que ele é o Senhor do sábado, é para a gente, né, refletir um pouquinho nisso. E se ele nos torna novas criaturas nele, o sábado nos torna novas criaturas, né? Aliás, por sermos novas criaturas naquele que é o Senhor do sábado, então, honrando, separando e santificando o dia que ele é Senhor, estamos honrando, santificando e separando e louvando a nossa aliança, né? Renovando a nossa aliança, a nossa recriação, a nossa nova vida com Ele. Amém? Que o Eterno abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe as nossas casas, que Ele esclareça, né? Tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que parece verdade, tudo aquilo que pode até ter um fundo de verdade, mas que a verdade completa venha para todos nós, né? Com muita humildade, eu quero compartilhar isso com vocês. E agradeço, né, ao Senhor por nos trazer a sua palavra, né? Aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. A sua palavra, tá? Na Bíblia Online, né? A versão Nova Almeida atualizada, mas em qualquer outra tradução que você for ver, vamos lá, a mais utilizada, né? A ARA, tá aqui. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, tá? Aqui, ó. Lembra-te do dia, vamos de novo. Verso 8, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Oh, tá difícil. Pronto. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, tá? Não farás trabalho, tal. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou, né, o dia de sábado e o santificou. E em muitos locais aqui, ó, eu vou procurar aqui meus sábados.
Olha, o tanto de texto, né? Temos Ezequiel 22:8. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Levítico. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. É que aqui está um pouco grande, né? Desculpa. Levítico 26:2 de novo. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Ezequiel de novo. Ainda isto me fizeram. Aqui é o próprio Deus falando, tá? No mesmo dia contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. Levítico de novo, Ezequiel, Isaías, Ezequiel. Ó, Êxodo, de novo, né, 31. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, ó, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, ó, vários textos, tá? Aqui só tem a primeira aliança, tá? Mas nós vimos aqui que Jesus é Senhor do sábado, tá bom? Vamos aqui. Histórico. Cadê o histórico? Histórico. Meus sábados. Ah, não. Voltei. Desculpa. Jesus é Senhor do sábado. Aqui, ó. Jesus é Senhor do sábado. Como eu li para vocês, né? Mateus 12, Marcos 2 e Lucas 6. Todos contam a mesma história, mas ele afirma, né? Ó. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus 12, verso 8. Marcos 2, 28. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado, né? Lucas 6, disse, verso 5. Então, lhes disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? E aí ele ainda fala aqui no verso 9. Questionam ele, né? Porque ele curou o homem da mão atrofiada no sábado. E aí Jesus pergunta, eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então ele olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus, tá? Porque, infelizmente, vou voltar aqui para mim, tá? Infelizmente, essa questão do sábado, no judaísmo tradicional, se tornou um peso. Infelizmente, é para ser um dia de alegria, um dia de prazer na presença do Senhor, e não um peso. Não é para ser peso. Se eu amo o Senhor, se eu fui chamada para servir ao Senhor, foi-me revelado, né, essa questão toda de que é o sábado e tudo mais. É o sábado que é o dia do Senhor. Por amor ao Senhor, eu obedeço com alegria. Porque tudo que eu faço com amor não é pesado. Agora, se eu faço aquilo, ai, eu não posso fazer isso, ai, eu não posso fazer aquilo, ai, porque eu não posso, ai, pode, não pode, pode. Não. Não. Se você ama o Senhor, você vai querer agradá-lo, certo? Se você quer agradá-lo, você vai obedecê-lo, porque ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei
e nós viremos e nos manifestaremos a Ele. O amor é leve, o amor traz alegria. Então, eu desejo que o Senhor fale com todos nós, fale ao nosso coração, né? Nos traga esclarecimento, a verdade, com amor, né? Por amor ao meu amado irmão, eu amo essa vida, eu amo esse irmão, né? Oro por ele. E, inclusive, ele está precisando de orações, porque ele está para fazer uma cirurgia, né? E eu amo muito a vida dele. Mas quando eu vi esse vídeo e o Senhor tocou no meu coração, mas Jesus não é o Senhor do sábado? Aí ele me tocou, né, para bater esse papo com todos. E eu desejo que a sua graça nos ajude, né? Nos traga a verdade, nos esclareça, para que a gente não fique enganado, né? Pensando uma coisa, mas na verdade é outra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e coloque em ti a sua paz. Amém? Shalom a todos. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Yeshua, Jesus. Amém. Até a próxima.